Shalom, eu gostaria de compartilhar com vocês um resumo da porção desta semana, a Parashá Ki-Sá. E essa porção, ela tem muitos princípios relacionados ao tabernáculo. Em Ki-Sá encontramos Moisés ainda no Sinai recebendo instruções do Senhor a respeito do tabernáculo. Durante essa sessão, Moisés é instruído a instituir o imposto de censo, onde cada homem com mais de 20 anos de idade deveria contribuir com meio ciclo de prata para o tabernáculo, para fazer a expiação, que nós chamamos de Kippurim, pela vida do povo. E a Parashá começa em Êxodo 30, versículo 11 e 12. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres o recenseamento do povo de Israel, cada um dará ao Senhor o resgate da sua vida, quando contares, para que não haja praga entre eles quando os contares. O Senhor disse a Moisés para coletar moedas de meio ciclo de cada homem, 20 anos ou mais, e então contar as moedas para obter um censo, para que não haja praga entre elas quando eles as contassem. De acordo com o Midrash, a razão para isso é que, conforme cada judeu está sendo contado, Satanás toma nota e os acusa perante o Senhor como um transgressor, pedindo a punição de seus pecados. O mais provável é a ideia de que o censo foi feito para reunir um exército e o imposto foi concebido como Vinotnu Ish Kofer Nafsho La Adonai, ou seja, cada um dará um resgate, uma expiação por sua alma ao Senhor, ou seja, pelo sangue derramado durante a batalha. Como não havia processo de cunhagem em andamento naquela época, a quantidade exata do meio shekel não é clara, embora provavelmente represente uma unidade de medida conhecida como a prata necessária. Esse dinheiro coletado foi chamado de Kesef HaKippurim, ou seja, um dinheiro da expiação, e deveria ser derretido para criar os 100 adanim, ou seja, encaixes, que foram usados para segurar os pilares do Mishkan, que é o tabernáculo. Mais tarde, depois que o templo foi criado, a moeda de meio shekel foi usada para comprar korbanot, ou seja, sacrifícios de animais, para a Tzbur, que é a comunidade de Israel. Esdras, o escriba, instituiu a leitura sobre a moeda de meio ciclo no Parashabat Shekalim. Mas em seguida o Senhor instruiu Moisés a respeito do Kiriot Nehoshete, que é a bacia de bronze usada pelos sacerdotes durante seu avodá, ou seja, durante o serviço no tabernáculo. O Kior ficava perto do Mishbeach HaOlá, ou seja, o altar do sacrifício, no pátio, e os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de subir ao altar para realizar um sacrifício. Isso lembra o primeiro Seder de Páscoa que Yeshua realizou com seus discípulos, quando Yeshua lavou os pés dos seus discípulos. O desejo de Pedro de que Yeshua lavasse todo o seu corpo e não apenas os pés, remonta ao papel da bacia de bronze no Mishkan, em que os sacerdotes eram obrigados a lavar apenas as mãos e os pés, o resto de seus corpos sendo cobertos pela justiça que suas vestes de ofício conferiam. Mas havia também o óleo da unção, que é chamado de Shemen HaMishha. Era um óleo especial usado para consagrar todos os objetos do tabernáculo e também era aplicado nas cabeças dos Kohanim, que são os sacerdotes. O Midrash diz que a garrafa de Shemen HaMishha que Moisés fez milagrosamente durou 750 anos e que pouco antes da destruição do templo,
o rei Josias escondeu a garrafa. Um dia o Messias restaurará essa garrafa escondida de volta aos filhos de Israel. O Senhor também instruiu Moisés a fazer o setoreto, que é o incenso usado para o Haketoret, que é o altar do incenso, que é o Misbea usado no lugar santo do Mishkan, que é do tabernáculo. Mas algo interessante também foi pedido a Moisés. O Senhor, então, ele disse a Moisés que ele havia escolhido Betsalel para ser o arquiteto-chefe do Mishkan. Betsalel, ele era neto de Ur, da tribo de Judá e ancestral do rei Davi, que, de acordo com Joséfo, era marido da irmã de Moisés, Miriam. Hur foi escolhido para ir com Moisés e Arão ao topo de uma montanha durante a primeira grande guerra de Israel contra Amaleque. E Betsalel é um tipo de Messias, um homem chamado pelo nome de Judá que foi cheio do Espírito de Deus, do Ruach Elohim, e cujo nome significa a sombra de Deus. Mas havia o assistente principal de Betsalel, que é Oholiabe, cujo nome significa a tenda do pai. E um Midrash diz que Moisés ficou tão impressionado com suas habilidades que ele teria dito Beitzel El Haita, ou seja, você estava de fato na sombra de Deus, pois você tem a capacidade de criar o que é santo, pois bendito seja Ele, o que te ordenou. Em outras palavras, quando Moisés viu o padrão do Mishkan e todos os seus móveis no Monte Sinai, ele ficou surpreso que Betsalel, que era apenas um jovem, pudesse recriar tão perfeitamente a visão. Portanto, Moisés disse que ele deve ter estado na sombra de Deus quando recebeu a revelação do Senhor. Betsalel era como Yeshua no sentido de que ele era da tribo real de Judá. Ele era, entre outras coisas, um jovem carpinteiro. Ele estava excepcionalmente cheio do Espírito de Deus. O nome de seu pai, Uri, significa minha luz. Seu assistente, Oliabe, era da tribo de Dan, simbolizando a Torá. Mas foi ele, ao invés de Moisés, quem realmente construiu o Mishkan, que era o padrão arquétipo do templo, como está escrito em Hebreus 3, 1-6. Portanto, irmãos, vocês que participam de uma chamada celestial, considerem Yeshua, o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, que foi fiel àquele que o designou. Assim como Moisés também foi fiel em toda a casa de Deus, pois Yeshua foi considerado digno de mais glória do que Moisés. Tanto mais glória quanto o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Agora Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como um servo, para testificar das coisas que deveriam ser faladas mais tarde. Mas Yeshua é fiel na casa de Deus como filho. E nós seremos sua casa, se de fato mantivermos nossa confiança e nosso orgulho de nossa esperança. Mas nesta porção também foi falado sobre o sinal do Shabat. O Senhor, então, ele repetiu seu mandamento com relação à santidade no dia de sábado. Acima de tudo, guardareis os meus sábados, porque este é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu, o Senhor, vos santifico. Isso está no capítulo 31, versículo 13. E de acordo com o Talmud, o mandamento de observar o sábado é tão importante que se todos os judeus guardassem completamente 2 sábados consecutivos, o Messias viria.
Mas nessa porção também nós podemos ver que Moisés ele recebe as 2 tábuas que são chamadas de Luhot. A narrativa então ela muda para o relato de Moisés ao receber as 2 tábuas, com os 10 mandamentos inscritos nela. E de acordo com o Midrash judeu, as tábuas de pedra eram feitas de safira azul como um símbolo dos céus e do trono de Deus, escrito pelo dedo de Deus. Disse que as letras hebraicas perfuravam totalmente a pedra, o que foi um milagre, uma vez que a parte interna de algumas das letras hebraicas, como o Samer e o Mem, final, flutuaram no lugar. Além disso, embora as letras estivessem totalmente perfuradas na pedra, ambos os lados apareceram normalmente, ou seja, o verso da placa parecia idêntico ao da frente. Mas aconteceu algo também nessa porção que fala sobre o pecado do bezerro de ouro. Antes de Moisés reaparecer no topo da montanha, entretanto, o povo convenceu Arão a fazer um bezerro derretido, que eles começaram a adorar. Isso está no capítulo 32. O Senhor disse a Moisés sobre sua idolatria e ameaçou destruir os israelitas. Mas Moisés intercedeu por eles. Enquanto descia a montanha com as tábuas nas mãos, ele viu o povo dançando em volta do ídolo. As tábuas então ficaram pesadas e foram esmagadas no chão. Isso está no capítulo 32, versículo 19. Moisés então destruiu o bezerro derretido e liderou os levitas, porque foi a única tribo que não contribuiu com ouro para a criação do ídolo, na matança de 3.000 líderes. No dia seguinte, ele voltou para Deus e disse: se você não os perdoar, apague-me do livro que você escreveu. Apesar da intercessão de Moisés, com base em Zehut Avot, ou seja, o mérito dos patriarcas, Deus enviou uma praga sobre os israelitas. Algum tempo depois, Moisés foi instruído a preparar um novo conjunto de tábuas para mais uma vez subir a montanha, onde Deus graciosamente restabeleceria a aliança. Este segundo conjunto de tábuas foi esculpido em safira pelo próprio Moisés, em vez de Deus, como expiação pelo pecado de Israel com o bezerro de ouro. E de acordo com a tradição rabínica, Moisés esculpiu as novas tábuas durante o mês de Elul, durante seus segundos 40 dias no Monte Sinai. E de acordo com essa tradição, Moisés ascendeu em Rosh Chodesh Elul e desceu no dia 10º de Tisrei, no final de Yom Kippur, quando o arrependimento e a restauração do povo estavam completos. O mês de Elul, portanto, representa a época do pecado nacional e o pecado obtido por meio da Teshuvá, que é o arrependimento perante o Senhor. Mas nós podemos ver também nessa porção que Moisés ele intercede, e aqui também é apresentado os 13 atributos da misericórdia. Por quê? Depois que os judeus cometeram o pecado grave com o bezerro de ouro, Moisés perdeu a esperança de que os judeus pudessem encontrar favor aos olhos de Deus novamente. Deus graciosamente tranquilizou Moisés, revelando-lhe os 13 midot, ou seja, os 13 atributos de sua misericórdia. Essas 32 palavras, ou seja, isso está escrito em Êxodo 34, versículos 6 e 7, tornaram-se conhecidas na tradição judaica como Shelosh Zrei Midot, os 13 atributos de misericórdia de Deus. E o Senhor passou adiante dele e proclamou: o Senhor Deus misericordioso e misericordioso, longânimo,
abundante em bondade e verdade, tendo misericórdia de milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de maneira nenhuma inocentará o culpado. Visitará a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a quarta geração. E de acordo, então, com várias interpretações tradicionais, esses 13 atributos em nome de Deus podem ser entendidos da seguinte maneira. O primeiro deles é o nome Adonai. Eu sou o Senhor, sou a fonte compassiva de toda a vida e base de todos os seres. Eu sou o alento da vida para toda a criação. Eu sou o Deus de todos os mundos possíveis e mestre do universo. Tudo que existe é uma expressão da minha vontade amorosa e bondade. O mundo é construído com Hesed, visto que a diferença relativa entre existência e não existência é infinita. A criação de Deus representa bondade infinita, e uma vez que você existe, você também é expressão da bondade e do amor de Deus. Você não existe porque Deus precisa de você, mas apenas porque sua vida é desejada por Deus como uma expressão do amor. Mas também, embora o Senhor tenha criado o universo muito bom, Ele permaneceu a fonte compassiva de vida mesmo depois que a humanidade pecou. E, portanto, o nome é repetido para se referir ao seu relacionamento amoroso com a criação alienada e caída. Eu, o Senhor, também tenho compaixão por aquele que pecou e se arrependeu. Ou seja, o Criador nos dá o livre-arbítrio e o bom presente da Techuvá. Deus criou a humanidade por causa da Techuvá. Isso é, nosso retorno a Ele. Deus deseja expiação com a humanidade mesmo depois do pecado e, portanto, continua a dar existência ao mundo. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre os justos e os injustos. Além disso, como Senhor e Salvador e Redentor do mundo, por meio de Yeshua, o Senhor revela bondade até mesmo para o mal e até mesmo participa de sua presença por meio de seu amor sacrificial na cruz. Visto que a Techuvá só pode existir após o advento do pecado, e Yeshua é chamado do Cordeiro Morto desde a fundação do mundo. E com relação a isso, deve-se notar que, embora Deus deseje o mal no sentido de permitir que as ações dos ímpios ocorram, Ele não o deseja. Os sábios observam que, embora o Criador apoie a existência de ambos, os ímpios e os justos, Ele ama os justos e somente suas ações são desejadas por Ele. Deus deseja o quebrantamento do pecador para que a alma possa retornar a Ele e experimentar salvação, amor e bênção. Mas nós encontramos um terceiro nome dos atributos de Deus, que é o termo El. Ele diz: eu sou o Senhor, sou Deus, o Todo-Poderoso e Onipotente. Minha força para mostrar compaixão recria a estrutura do próprio universo. Mas também o Senhor, Ele é Rahum, ou seja, eu, o Senhor, sou misericordioso. E significa misericórdia. E a palavra Rehem significa útero. E a palavra Rahamim se refere ao cuidado constante do Senhor por sua criação, e em particular por sua compaixão por aqueles criados à sua imagem. Mas um quinto atributo do Senhor é a palavra Hanum, que ele diz: eu, o Senhor, sou gracioso. Eu derramo meu favor gratuitamente a toda a criação, que é a palavra Hem, que significa graça. Observe que a palavra Haniná, que é graça, se refere ao atributo do favor imerecido de Deus dado àqueles que clamam a Deus por libertação.
Eu mostrarei graça àquele a quem eu mostrarei graça. Conota a ideia de um dom imerecido que deveria ser inteiramente composto como se fosse do desejo de Deus de se identificar com a criação e demonstrar sua compaixão para com os indignos. É aquela qualidade do coração de Deus que se identifica com uma pessoa em sofrimento, uma empatia onde Deus vê nossa presença sofrendo no lugar do pecador. Assim, quando clamaram, Deus ouviu e Deus soube. Como está escrito nos Salmos, estou com ele na angústia. O atributo da graça do Senhor significa que ele sofre com você. Ele sente a sua dor e conhece as suas tristezas. Ao contrário, a graça do Senhor é a sua resposta à dor interior do coração e representa o coração partido de Deus pela dor que ele vê em seus filhos. Mas existe um sexto atributo que é erer apaim, ou seja, eu, o Senhor, sou lento para ficar com raiva e paciente. A palavra erer significa longo e a palavra af significa nariz, que é a expressão idiomática erer apaim, que significa longanimidade, paciência. Mas o sétimo atributo é Rav Hesed, ou seja, eu, Senhor, sou abundante em amor, tanto pelos justos quanto pelos ímpios. Mas o oitavo atributo é Rav Emet, eu, o Senhor, sou verdadeiro e fiel no cumprimento das promessas. O nono atributo é Notze Hesed La Alafim, ou seja, eu, o Senhor, retenho Hesed, ou seja, amor, por milhares de gerações, levando em consideração o mérito de nossos ancestrais dignos. Mas o décimo atributo é Nosei Avon, ou seja, eu, o Senhor, perdoo a iniquidade, que é o pecado, Avon, definida na tradição como atos ilícitos cometidos com premeditação. Eu levo embora a iniquidade para o penitente. E o nono atributo é Nosei Pechá, que significa eu, Senhor, perdoo a transgressão, definida como atos ilícitos cometidos em um espírito rebelde. E o 12º atributo é Nosei Hatá, que significa eu, o Senhor, perdoo o pecado, definido como aquelas ações ilícitas que foram cometidas inadvertidamente. E o 13º atributo é Naque, que significa eu, Senhor, não cancelarei a punição, mas limparei a culpa daqueles que genuinamente retornarem a mim em Techuvá. Mas o texto diz que além desses atributos de Deus e sua misericórdia sobre os filhos de Israel, o rosto de Moisés, ele brilhou naquele momento. A Paraxá termina com uma descrição do rosto de Moisés iluminado com a glória da Shekinah do Senhor, que permaneceu em seu rosto até o dia da sua morte. Daí em diante, Moisés cobria seu rosto, exceto quando falava à nação como mediador de Deus. É esclarecedor perceber como essa revelação prefigura a nova aliança que foi dada a Israel em Yeshua. Assim como o primeiro conjunto de tábuas, baseado que eram na justiça e santidade de Deus, foi quebrado. Um segundo conjunto foi dado com base nos midot, ou seja, nos atributos da misericórdia e graça do Senhor. Na verdade, Yeshua foi quebrado em nome da lei, mas foi ressuscitado para que todos os que nele confiam possam entender verdadeiramente que Deus é misericordioso, lento para a ira e abundante em amor e verdades firmes. Pode-se argumentar que a segunda revelação do nome Yud-Rei Vav-Rei
foi um momento de evangelho para Israel. O episódio do bezerro de ouro revelou que os judeus eram incapazes de guardar a lei, embora experimentassem pessoalmente o poder da libertação de Deus do Egito e seu cuidado contínuo no caminho para o Sinai. Apesar dos julgamentos trazidos sobre o Egito, apesar da derrubada do faraó e seus exércitos no mar, apesar das águas amargas tornadas doces, apesar do maná do céu, apesar do milagroso poço de Miriam, apesar da terrível revelação do Sinai e apesar do juramento dos israelitas, Ko asher daber Adonai nascer venishma. Faremos tudo o que o Senhor falou e seremos obedientes. O pecado do bezerro de ouro revelou que algo mais era necessário e que a própria lei era insuficiente para mudar o coração interior do homem. A pungente intercessão de Moisés, sua experiência de paixão, foi uma imagem de Yeshua que finalmente revelou o coração da nova aliança, a revelação dos atributos de misericórdia e graça do Senhor. Um Midrash afirma que no futuro, depois que o Mashiach aparecer, o rosto de cada tzadik, ou seja, de cada justo, brilhará como o rosto de Moisés, embora nem todos com o mesmo brilho. Alguns terão o brilho do sol, alguns da lua, outros das estrelas. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe com essa mensagem, que neste Shabat você possa encontrar no Eterno o descanso que você precisa e que você possa se oferecer como uma oferta agradável ao Eterno, dando a sua porção para que esse verdadeiro tabernáculo possa ser novamente reerguido. E nós sabemos que esse tabernáculo é Yeshua. E hoje o Senhor conta comigo e com você para que nós possamos doar da nossa vida um pouco de cada um de nós, para que a glória de Deus seja manifestada. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.